dizem que o canto gregoriano é triste. Por que eles dizem isso? É uma impressão que eles têm? Em primeiro lugar, eu acho que isso tem a ver um pouco, os músicos têm uma parcela de culpa nisso, talvez pela forma de interpretar o canto gregoriano. A gente vê isso mesmo em ambientes, então, da missa tradicional, que muitos coros que cantam o canto gregoriano, muitas vezes não estão preparados adequadamente para cantar o canto gregoriano, o que é grave, né? Acho que todos os apostolados de missa tradicional deveriam focar muito nisso, né? Porque o canto, ele tem um papel fundamental, né, na liturgia. Então, em primeiro lugar, se a gente vai numa missa cantada, por exemplo, você tem um Tractus da Quaresma, que dura 12 minutos, e esse Tractus, ele é cantado de maneira totalmente monótona, arrastada, é óbvio que isso é entediante, né? Então, os músicos têm uma participação fundamental nisso, né? Mas, por outro lado, eu acredito que a nossa sociedade moderna, ela está muito habituada a esse sentir o tempo todo. Ela está habituada a essas sessões. O homem moderno, ele praticamente abandonou. Apesar da Revolução Francesa ter pretendido cultuar a Deus, a razão, ali começou o fim da razão, na verdade. O homem, ele passa a ser cada vez menos racional, e hoje a gente, então, tem homens totalmente sentimentalistas, né, inclusive há uma crise severa da masculinidade que gera, em certo sentido, até mesmo o feminismo, né, e então, eu acredito que isso também tem uma grande ligação, né, que as pessoas se acostumaram a sentir o tempo todo, e elas querem coisas que mexam com as suas sensações. É o que eu disse, aquela primeira impressão que eu tive quando eu entrei numa missa tridentina e eu ouvi o canto gregoriano. Na minha cabeça, como eu estava acostumado a ouvir só músicas que eram totalmente diferentes, eu pensava, meu Deus, que coisa sem unção, né, falta algo aqui, né, cadê a bateria aqui, né, e então, às vezes as pessoas também que hoje, né, conhecem a tradição, por exemplo, passam a conhecer o canto gregoriano, mas que vieram de outros ambientes, onde elas escutavam músicas totalmente diferentes, elas podem ter essa primeira impressão de que o canto gregoriano é um canto triste, tá bem? Mas é necessário, então, justamente conhecê-lo cada vez melhor, e a gente vai se apaixonando por essa riqueza do canto gregoriano. Matheus, e o senhor tem alguma... O professor Gabriel quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria de completar. Salve Maria, pessoal, tudo bem? Salve Maria, professor Gabriel. Gostaria de completar, na verdade, um ponto muito interessante que o professor Matheus citou. Inclusive, muito boa a conferência. Tive que sair um pouquinho para lidar com meu filho e eu fiquei prestando atenção o máximo que eu pude. Então, lembrar que a natureza humana não muda quando nós saímos da igreja, né? E se toda a nossa vida tende a Deus, absolutamente, nós não podemos abandonar como liberais a vida espiritual, sair do templo. Como é que pode, né? Que alguém, justamente, como o professor citou, né? Muito comum realmente nos ambientes tradismáticos, que a gente abandone, ao sair da igreja, as regras da beleza, as regras de que o homem ele é feito de corpo e alma, que ele precisa ordenar os seus afetos à alma. Quer dizer, esquece-se plenamente como é que a engenharia do homem, propriamente, da criação humana, né? Então, olha que loucura, assim, que ponto a gente chegou, porque, né, a gente vive hoje uma coxa de retalhos, né? A gente não consegue notar que a vida humana ela é a mesma, dentro ou fora do tempo, independente, né? Eu posso dar um exemplo muito interessante? Claro, professor. Uma vez, eu e minha esposa levamos aqui uma vizinha para assistir a primeira missa tridentina, lá no mosteiro, né? E aí ela foi umas 2, 3 vezes, nós a levávamos de carro, né? E, de repente, sumiu. Não apareceu mais, nunca mais foi. Encontrando-a, tempos depois, perguntando por que foi embora. Eu disse, é que me dava muito medo o silêncio da missa. As pessoas estão acostumadas com ruído, né? E o silêncio... e ela era católica, né? Ou seja, mas o silêncio, a contemplação e tal, é uma coisa estranha, alheia ao católico moderno, em sua maioria, claro. Eu fiquei muito impressionado, ela teve medo por causa do silêncio, né? Ela foi sincera, ela expressou uma coisa sinceramente, mas isso me parece muito sintomático de porquê do rechaço ao canto gregoriano, né? A própria missa tridentina, né? Ou seja, as pessoas têm medo daquilo.
elas ficam meio apavoradas diante daquilo, né? Ainda mais num mosteiro, com um monte de homem vestido de preto e tal, né? Ela deve ter visto um filme de horror ali, realmente, né? Tá bom? Só isso, só para dar esse exemplo. Essa questão do silêncio, acho que é muito importante mesmo, assim, do Dom Lelièvre, ele dizia também que o canto gregoriano, ele não monopoliza a mente do fiel o tempo todo, obrigando ele a interagir, a participar, mas ao contrário, ele favorece uma atitude, né, que é uma atitude de meditação, mas muitas vezes as pessoas que escutam o canto gregoriano não sabem nem o que é meditar. Então, aí por isso fica aquele vazio, né, talvez, porque o canto gregoriano favorece algo e a pessoa não consegue fazer aquele algo, né? Então, para ali. E aí, realmente, o canto não prende tanto a mente, né? Querendo fazer com que ela se mexa, o corpo, sobretudo, né? Enfim, não gera certos sentimentos, certas impressões no corpo, e então a pessoa tende a sentir como algo monótono e triste, tá? Mas eu não deixo de ressaltar a importância que os músicos têm nisso, tá? Porque realmente, muitas vezes o canto gregoriano ele é cantado, sim, de maneira monótona em muitos lugares. Isso tem que ser corrigido.